Edgar, aqui tem algumas observações. Primeiro, eu notei aí a sua estupefaciência diante Eu fiquei com o estômago embrulhado de ver isso aí. Não, é muito ruim. A Paulinha sabe que eu nem gosto de quando a gente passa esses vídeos aqui. Realmente ofende a nossa sensibilidade. Mas eu percebi esse seu espanto de um vídeo desse não valer como flagrante. E olha só que interessante. O conceito de flagrante, ele vem do direito romano, né? Ele tem origem latina. Flagrante vem de flagrare, que é a chama flamejante, né? Então, qual que é o que ele sinaliza? Que aquilo ainda está em combustão, ainda está pegando fogo. Quando você sai de uma situação de flagrante, você vai para o que também se chama no direito de fumus comissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, né? Então você tem uma mudança aí, é uma figura de linguagem, né? São duas figuras de linguagem para explicar essa situação. Então o flagrante infelizmente não se aplica, ou seja, uma das formas de prisão cautelar, que é a prisão em flagrante, ela não vale, né? Se fosse uma prisão em flagrante, se eu fosse o juiz, você perguntou a minha opinião, se eu fosse o juiz, eu daria flagrante na audiência de custódia, eu converteria em preventiva e daria aí um chá de cadeia nesse cara. Acontece que assim, eu tenho que ter uma obrigação jornalística aqui com o ouvinte da PAN de informar que esse cara não vai passar um dia na cadeia, Paulinha, não vai. Se for condenado, não vai, porque a pena máxima é 4 anos e 6 meses, provavelmente ele não vai pegar a pena máxima, ele é réu primário, né? Então ele já larga ou no semiaberto ou no aberto. É isso que vai acontecer. Vai pagar alguma fiança? Exatamente, ele vai ter pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direito, que é serviço comunitário, pagamento de multa, porque a nossa lei é muito leniente com a criminalidade. Uma vez eu sustentei aqui que o traficante é a escória da sociedade. Imagina, então, um covarde, né, que agride uma mulher. A gente tem que repensar, enquanto sociedade, o tipo de pessoa, né, o tipo de perfil psicológico com o qual nós nos sentimos confortáveis para viver em sociedade. Eu não quero que as mulheres da minha família, né, as minhas amigas, e por extensão todas as mulheres, convivam com tipos como esse cara, que são capazes desse tipo de agressão que, pelo que a Paulinha trouxe pra gente, são agressões reiteradas, né? Essa é a acusação. Então, assim, só para falar da prisão preventiva, seria possível, porque ela, segundo o artigo 312 aqui do Código Penal, basta que você tenha aí uma prova da existência do crime, que é exatamente o que a gente verifica nesse vídeo, e indício suficiente de autoria, que, pô, aí tá mais do que provado. Aí a lei, ela oferece até para os juízes alguns critérios genéricos. Então, garantia da ordem pública, no caso de comoção, da ordem econômica, não é o caso, mas por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E também tem aqui um juízo, a gente tem que pensar no espírito da lei, né? A demora na aplicação da lei, ela pode comprometer a sua efetividade. O objetivo da lei, em última análise, é afastar esse agressor do convívio social e proteger essa mulher. O objetivo da lei é proteger essa moça. Pelo amor de Deus. Proteger as próximas, né? Porque quem comete uma vez corre o risco de cometer várias outras. E tem um agravante ainda, Paulinha, no 313 do Código Penal, que são nos crimes dolosos, a preventiva ela pode ser decretada, segundo o inciso 4º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Por analogia, eles não residem no mesmo domicílio e tal, mas por analogia, a gente vê que esse é o típico caso em que se fazem necessárias medidas protetivas, né, de urgência. Então, assim, eu vejo, minha opinião, Edgar, eu vejo urgência e eu vejo necessidade de afastar esse cara do convívio social, mas isso não vai acontecer. Isso só mostra como o dia 10 de abril de 2019 vai ser fundamental para o Estado Democrático de Direito, porque lá o Supremo Tribunal vai discutir se cabe prisão após julgamento em segunda instância ou trânsito em julgado. Então, quando a gente se defronta com a realidade, a gente vê que não é a teoria, quando o cara vai preso, quando o cara não vai. Gente, pelo amor de Deus, não precisa de trânsito em julgado para prender ninguém.